eu gostaria de dizer que uma posição brasileira frente à COP demandaria uma posição firme, nacional, de uma política ambiental consolidada do Brasil, para que ele possa fazer política externa, né? E, nesse momento, o Brasil vai para Sharm el-Sheikh, para o Egito, de mãos vazias, porque não fez a lição de casa durante tanto tempo, o que é comprovado pelo desmatamento da Amazônia, que continua crescendo dentro de uma série histórica, não é? E queria ressaltar também que o cenário internacional, o cenário geopolítico hoje, é um cenário muito adverso em função de vários fatores. Primeiro, pela perda do multilateralismo colaborativo global. Segundo, pelo enfraquecimento das Nações Unidas como indutora dessa transformação, e isso ocorre em função de vários setores, seja pela posição geopolítica dos países em busca de uma soberania maior, né, de uma hegemonia, seja por conta do estado de guerra hoje entre Ucrânia e Rússia, que provocam uma crise energética na Europa. Ou seja, nós estamos numa situação muito pouco privilegiada para uma tomada de decisão a partir da visão da ciência, não é? Mas é esse o objetivo de decisões bem informadas que a COP deve perseguir. E, infelizmente, o que nós temos hoje é esse estado de emergência climática que exigiria uma potencialização dessa visão colocada pelo MAP Biomas, que é uma visão técnico-científica e que ela consegue mensurar os problemas territoriais, né? Então, eu não tenho muita expectativa com relação a essa COP, mas é preciso que a gente continue esse trabalho para consolidar ao menos uma posição brasileira, que o Brasil não tem tendo, de política externa, de política interna adequada, para que ele possa exercer também uma política externa contemporânea. Só para pegar o gancho, a gente está vendo, por exemplo, a tecnologia que o MAP Biomas oferece, né? E o Carlos disse que a gente chega meio desfalcado na COP27. O Brasil está, entre aspas, e falando português, claro, popular, a gente está mal na fita lá fora, né? Em termos de proteção ao meio ambiente, e tecnologia para isso a gente tem, é isso, Marcos? Tecnologia a gente tem, informação a gente tem e lei a gente tem. Então, as leis realmente estão muito boas. Informação, hoje a gente sabe cada polígono que foi desmatado, a gente sabe quem fez, sabe a propriedade que desmatou, tudo público, disponível no site, o código de cada propriedade, e o que falta é ação. Então, o governo realmente desmontou toda a estrutura federal, a gente está dependendo muito dos estados, a gente tem trabalhado muito com articulação para que os estados façam todo o processo, rever suas autorizações, rever autuações, rever embargo. O Ministério Público é um parceiro excepcional. Então, a gente tem trabalhado com a sociedade civil, os bancos, para que não financiem essas áreas desmatadas, mas falta uma coordenação do governo federal, que tem uma visão muito atrasada. E só para um dado super importante, a gente faz esse cruzamento, identifica todas as propriedades que desmatam e elas não chegam a 2% dos proprietários. A gente está falando 98% dos proprietários já trabalham da forma correta, seguem a legislação, e a gente tem um governo que continua defendendo que é crime, né? Continua defendendo invasão de terra pública. Hoje o desmatamento é basicamente uma atividade criminosa e de larga escala. A gente está falando de grandes áreas com muito dinheiro investido para desmatar, que normalmente está associado lá a trabalho escravo, invasão de terra pública, venda ilegal de madeira. Então, a gente está com um governo hoje que está defendendo essa atividade criminosa, querendo dar anistia, acabar com as multas, enquanto a gente tem informação para fazer um desenvolvimento hoje sustentável e uma organização social pronta para esse desenvolvimento sustentável. E a gente não pode deixar de destacar o papel da tecnologia na detecção desse problema. Se não fosse a tecnologia, a gente poderia estar numa situação ainda muito pior, né? A gente tem um governo, enfim, que não segue a risca, ou aliás, nem segue, né? O que deveria fazer para evitar desmatamento, para evitar a destruição do meio ambiente. Mas se não fosse a tecnologia, isso não chegaria, talvez, nem a conhecimento público, é isso, né? A tecnologia, ela hoje permite identificar o problema. Esse é o primeiro passo. Ter um diagnóstico, saber qual que é o problema, mas aí você precisa de vontade política para resolver. Então, realmente, a gente está num ponto onde a gente agora precisa de uma
vontade da sociedade e vontade do governo de resolver. Carlos? Olha, é muito interessante essa colocação do Marcos, porque quando no século passado, durante o regime militar, houve uma tentativa de mensurar a destruição da Amazônia, mesmo com o uso da NASA, o grande problema era que não se conseguia, por falta de tecnologia, uma abertura de dados suficiente que nos permitisse mensurar a degradação, né? Aquele período da Transamazônica, dos anos 70, da época da ditadura, foram períodos de trevas, porque você não tinha esse acesso a uma adequada informação no sentido de perceber qual era a intensidade do dano ambiental. Bom, daquele período resultou até a nossa legislação de proteção ao meio ambiente e a própria Constituição, que absorveu a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, hoje, nós não temos mais essa obscuridade, nós temos o acesso, nós temos a transparência aos dados, como aqui coloca o Marcos, com um trabalho excelente do MapBiomas. Porém, o governo não faz o seu papel. Não faz porque ele reduziu a possibilidade de aplicação de multa, retirou a fiscalização de campo, adotou um processo de fiscalização insuficiente, retirou a capacidade do Fundo Amazônia de investir adequadamente nas comunidades, ou seja, todos aqueles elementos de controle social que eram possíveis de políticas públicas já construídas, o governo atual paralisou e apresenta uma simpatia incompreensível e inaceitável com os setores da degradação. Então, quando você olha para esse quadro hoje, você vê que no arco da Amazônia você tem extrações de bilhões de reais ilegais de ouro, que você tem invasão de terras indígenas, que você tem na Amazônia 1.250, 1.260 campos de pouso clandestinos, 3 milhões de quilômetros quadrados de estradas clandestinas, você percebe claramente que não há vontade política de conter um estado enorme de degradação, né? E o que a gente espera é que haja uma correção disso num curto prazo, porque a floresta entra em colapso, isso já está sendo dito pelos especialistas. A doutora Luciana Gatti coloca claramente essa perda de possibilidade da floresta de manter a sua condição vital, né? Então, nós estamos no estado de emergência climática, precisamos da Amazônia e a Amazônia também entrando em colapso. A situação é bastante complicada.